Hoje, 18 de maio, é o dia de luta antimanicomial. Por isso, o CAPS Sudeste aqui de Teresina criou uma programação pela data. Em nossos estúdios, eu vou conversar a partir de agora com o psicólogo Daniel Feitosa sobre o assunto. Oi, Daniel, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Que é isso, prazer é nosso. Quero começar te perguntando como se deu essa ação promovida pelo CAPS? Bom, a gente anualmente executa ações relacionadas à luta antimanicomial, mas esse ano nós tivemos que ter um planejamento diferenciado em função da pandemia, mas a gente ainda assim decidiu fazer as ações na medida do que nos foi possível. Então a gente está realizando o que a gente chama de acolhimento, tanto com os usuários do serviço, como também com seus familiares, no momento em que a gente fala um pouco sobre o que é a luta antimanicomial, a gente explica para eles o que foi esse movimento, qual foi a função e o que a gente teve como resultado dessa luta antimanicomial. Além disso, a gente também está realizando a exposição de algumas peças que foram produzidos pelos usuários do serviço. Nós temos lá peças como, por exemplo, crochê, peças de artesanato. Então, nós estamos apresentando essas peças, apresentando também alguns vídeos de atividades que já foram realizadas em anos anteriores, como forma de sensibilizar, de mostrar para esses usuários e também mostrar para a comunidade, por meio de folders, por meio de vídeos, a importância dessa luta. Ok, vamos falar então de fato qual a importância de celebrarmos, estar sempre marcando esta data tão importante, 18 de maio, na luta antimanicomial. Por que nós precisamos estar falando sobre esse assunto constantemente, Daniel? Bom, a luta antimanicomial ela é um marco de divisão no que se refere ao tratamento da pessoa que tem algum tipo de transtorno mental na nossa sociedade. Então, antes desse processo de luta antimanicomial, o que nós tínhamos eram pessoas que eram isoladas da sociedade e que muitas vezes eram submetidas à situação de violação dos seus direitos básicos. Pessoas que viviam praticamente encarceradas, em condições subhumanas e que não recebiam um tratamento devido. E na luta antimanicomial, que foi realizada por vários movimentos, congressos de trabalhadores dos serviços de saúde mental, mobilização de familiares, de usuários, a luta antimanicomial ela propôs justamente que esse cuidado, essa forma de lidar com a pessoa com transtorno mental fosse modificada, que essa pessoa de fato passasse a receber cuidados em saúde, que ela fosse incluída na sociedade, que ela fosse incluída no território em que ela vive e que ela pudesse, então, na medida do que lhe é possível, ter uma vida como qualquer outra pessoa. Essa luta antimanicomial no Brasil ajuda a mudar a nossa percepção que nós tínhamos, até de certa forma, preconceituosa acerca dos tratamentos psiquiátricos e, é claro, toda essa realidade que envolve a saúde mental, Daniel? Sim, ela tem promovido sim essa mudança. A gente entende que é uma mudança que também ainda demanda algum tempo, exato, mas nós temos, por exemplo, dentro do contexto da luta antimanicomial, a instalação de serviços de saúde mental dentro dos territórios. Então, os serviços de saúde mental que antes se localizavam em outras cidades, às vezes em localidades de difícil acesso, eles passaram a ocupar espaços do território em que essas pessoas vivem. E lá nesse território, essas pessoas elas têm acesso aos cuidados em saúde mental, com consultas com psiquiatra, psicólogo, com suporte de assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, uma série de profissionais que promovem esse cuidado e que também, junto desses usuários, junto desses familiares, procuram sempre promover essa inclusão. Então, de uma certa forma, nós também provocamos os atores, a comunidade, de modo geral, a entender o que é o sofrimento psicológico, o que é o transtorno mental, e daí incluir essas pessoas. Daniel, desde já, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você, mas conta pra gente, como ter acesso aos serviços prestados pelo CAPS Sudeste? Bom, basta que a pessoa se dirija até o CAPS e informe que quer fazer um primeiro atendimento. Todos os dias nós realizamos triagem nos turnos manhã e tarde. Mesmo com pandemia, né?
Isso, nós estamos tendo todos os cuidados nesse período de pandemia, mas continuamos realizando sim os primeiros atendimentos e também o acompanhamento de usuários que já fazem parte, que já estão inseridos no tratamento no CAPS Sudeste. Onde é que vocês ficam localizados, só para facilitar o pessoal achar vocês? Nós estamos no bairro Colorado. Nós temos como principal ponto de referência a unidade básica de saúde do bairro Redonda. É próximo, né, então? É próximo, fica na mesma quadra. Daniel, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você e volte mais vezes, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.